Então, pessoal, eu fiz aquilo que a gente combinou, certo? Pelo menos eu fiz parcialmente. O que é que eu fiz até agora? Eu fiz uma lista de 20 questões envolvendo estrutura de repetição, certo? Tá aqui, 20 questões. Dessas 20, eu vou separar 10 questões para fazer valendo ponto, né, com pontuação, e mais 10 questões para treino, certo? Tudo bem até aí? Aí dessa lista aqui, eu quero fazer hoje algumas questões já para a gente ir treinando estrutura de repetição, certo? A primeira questão que eu gostaria de fazer é essa daqui, ó. Obviamente que essas questões que eu vou fazer vão estar na lista de treino, né? Não na lista que eu quero que vocês façam. Então, a primeira que eu quero fazer é essa daqui, ó. É da tabuada, tá? O problema diz assim, ó. Desenvolva um programa de computador que solicita um número inteiro e mostre a tabuada desse número. Observação. A solução dessa questão deve utilizar uma estrutura de repetição, tá? Então, qual é o objetivo daqui? É fazer uma tabuada. Fazer um negócio assim, ó. Eu quero criar uma tabuada que ele mostre assim, ó. Por exemplo, se o usuário digitar 3, ele faça a tabuada do 3. Ele faça 3 vezes 1 igual a 3. 3 vezes 2 igual a 6. 3 vezes 3 igual a 9. E assim sucessivamente até o 10, né? 3 vezes 10 igual a 30. Certo? Tudo bem até aí, gente? Aí se o usuário digitar o 8, aí eu vou fazer a tabuada do 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 3 vezes 8, 24. E assim sucessivamente. Certo? Tudo bem até aí? Dúvidas? Bom, como é que eu faço essa tabuada? Vou começar salvando aqui, né? Criando o arquivo, salvando. Criando meu programa aqui, minha tabuada. Tabuada.html. E vamos começar. Bom, a primeira coisa que eu preciso é que o usuário digite o número que eu quero que seja tabuada, né? Então, eu vou botar aqui uma variável n, certo? E vou criar aqui, fazer um parse int. Na instrução prompt. E solicitando que o usuário digite um número, né? Digite o número da tabuada. Número da tabuada. Certo? Bom, e agora? O que é que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar, de alguma maneira, fazer, por exemplo, se o cara digitou 3, eu tenho que fazer 3 vezes 1 igual a 3. 3 vezes 2 igual a 6. 3 vezes 3 igual a 9. E assim sucessivamente. Opa! Até o 3 vezes 10 igual a 30. Bom, a primeira coisa que vocês devem ver é o que varia e o que se repete. Nessa tabuada, eu tenho isso aqui, ó. Esse 3x se repete, né? Onde é 3x, 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 3x e assim sucessivamente, certo? Esse 3 daqui é o número n que o usuário vai digitar, certo? Esse 1, 2, 3 é uma variação de 1 a 10. E esse último número aqui, o que que é? É a multiplicação deste número aqui que o usuário digitou vezes 1, vezes esse número daqui que está variando de 1 a 10, certo? Já que eu tenho uma variação de número de 1 a 10, o que é que eu posso utilizar, que instrução eu posso utilizar para fazer essa variação de 1 a 10? Alguém sabe me dizer? Pode responder no chat também, viu? Deixa eu só minimizar aqui para cá. Alguém sabe dizer que instrução que eu vou usar? Que eu posso utilizar? Algumas... Hein? Nada? Ninguém? Vocês estão me ouvindo, gente?
For, muito bem, Rafael, eu posso usar o for. Isso, Hudson, eu vou usar o for. Então, eu posso utilizar o for e usaria incremento. Exatamente, muito bem, Rafael. Então, o que é que eu faria? Eu faria o seguinte, ó, eu vou fazer um for com uma variável chamada i. Posso dar qualquer nome, certo? Mas vou começar com i. Variando de quanto? Desse 1 aqui, desse 1, até quanto? Até o 10, certo? Então tá aqui. Enquanto meu i for menor ou igual a 10. E vou ficar variando de quanto? Ó, ele varia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, está variando de 1 em 1. Então eu uso o meu incremento, faço i mais mais. Certo? Bom, dito isso, o que é que eu vou fazer agora? Eu tenho que montar a linha dessa multiplicação aqui, né? Então tá aqui, ó. Eu vou fazer um document.write para mostrar o quê? Para mostrar primeiro esse número n, que é o número que aparece primeiro. Depois, eu faria o quê? Mandaria mostrar o x. Depois, eu ia mandar mostrar quem? O meu i. Depois, eu ia mandar mostrar o quê? Mostrar o sinal de igual, para depois mostrar quem? O sinal da o resultado da multiplicação. No caso, quem? O meu n vezes o meu i. Certo? Só que, se eu fizer assim, vai botar numa linha só. Eu tenho que fazer o quê? No final, ainda por cima, colocar o quê? Um BR, não é isso? Para quebrar a linha, né? Tudo bem até aí? Vamos executar o programa para ver o que acontece? Professor, esse i aí é o que mesmo? É minha variável contadora. É ela que está controlando na minha tabuada a variação de 1 a 10 para fazer a multiplicação. Ah, tá, obrigado. E nada. Então tá aqui, ó. Digita o número da tabuada. Eu quero a tabuada do 3. Então tá aqui, ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 8, 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 10, 30. Muito bem. Eu quero a tabuada agora do 9. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. Tal. Até 9 vezes 9, 81. 9 vezes 10, 90. Eu quero agora a tabuada do 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, assim sucessivamente até o 70. E aí? Dúvidas? Foi facinho de fazer essa? Sim ou não? Vamos para as perguntas com calma. Murilo, o senhor pode fazer uma tabuada de 3 vezes menos 1 até menos 10? É isso que você quer, Murilo? Menos 1 até menos 10? Aí ia ficar menos 3, menos 6. Poder pode. Poder pode, Murilo. Uma tabuada de números negativos? Pode. Aí pode até fazer aqui, viu, Murilo? Se você quiser depois. Professor, no caso, vai multiplicar até o número 10, não é isso? Sim, Tony, exatamente, até o número 10. Como incrementar? A tela e a câmera dele não estão tremendo para você também, ou só para mim? Eu acho que está tremendo só para você, viu, Arthur? Como eu uso o incremento? No caso, Murilo, você não usaria o incremento, você usaria o decremento. Talvez o que você queira fazer seja um negócio assim, ó. Deixa eu colocar lá no programa. Talvez o que você queira fazer é assim, ó. Ele começa com menos 1, enquanto o i for maior ou igual que menos 10. Faça i menos menos. Será que é isso que você quer fazer? Ó. Vamos executar. Digita a tabuada do 3. 3 vezes menos 1, menos 3, menos 6, menos 9, menos 12, menos 15, menos 18, menos 21, menos 24, menos 27, menos 30. É isso que você queria, Murilo? Tá, vou botar no programa para você olhar com calma, certo?
No caso, você usa um decremento, viu? Certo. Tuane, por que o senhor colocou BR no final? Para pular a linha, Tuane. Vou botar do jeito que estava antes. Minha tabuada do jeito que estava antes. E vou tirar o BR para você ver como é que fica, viu? Ó, vou tirar o BR. Salvei, vou executar de novo, ó. Quero a tabuada do 3. Olha como ele vai fazer, ó. Tá vendo aí? Ele botou tudo emendado numa linha só. Ele botou 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12. E assim sucessivamente. Eu quero que ele botasse cada um em uma linha, né? Como fizesse em forma de coluna. Então eu tenho que colocar o BR lá no final. Então tá aqui, ó. Voltar aqui para botar o meu BR no final. Agora sim, ó. Vou executar ele, ó. Tabuada do 3. Tá vendo que ele mostrou direitinho? É para pular a linha. Exatamente. Mais dúvidas, gente? Só uma dúvida besta. Mas ali o senhor Nenhuma dúvida atribuiu... besta, Arthur. Mas vai lá, manda lá. O senhor atribuiu 3 valores à mesma variável. Tipo, com ponto e vírgula, ali no for. Deixa eu mostrar lá para ver. Aí você me fala. Eu mostrei. Tipo ali, o senhor colocar que a variável i é igual a 1, mas ela também tem que ser menor que 10 e também, no caso, i com incremento. Certo. Aí, tipo, isso aí eu só posso usar dentro do for? Ou, no geral, eu posso colocar valores diferentes para a mesma variável usando ponto e vírgula? Não entendi o que você quer fazer. Você quer botar variáveis diferentes? Tipo assim, se eu colocar a variável i, aí a i ela é igual a 1. Aí se eu colocar um ponto, tipo assim, se vamos supor que isso aí tá fora dessa operação de for, de repetição, né? Tipo assim, eu declaro a variável n ali. Aí eu boto ponto e vírgula, eu digo que ela também, n também é igual a 10. Aí ponto e vírgula, sim, n. pode. Você quer fazer assim, por exemplo. Mas no caso, se você fizer aqui, você vai estar declarando uma outra variável, né? Você não pode botar n igual a 10 não, porque você já declarou a variável. Não, eu tô dizendo fora do for. Tipo ali em cima, onde tá Aqui dentro? variável n. Aqui dentro do for, por exemplo, ou fora, pode também. Fica a seu critério. Tipo, eu não sei como é que seria a utilidade, mas a minha dúvida é só, tipo, se isso pode acontecer fora da estrutura de Você quer botar repetição. fazer assim, um n igual a 10 aqui, assim, é? Aí, tipo, porque aí, no caso, a mesma variável tá valendo duas coisas. Aí, se você fizer isso, o que acontece? Ele vai pegar o valor que o usuário digitou e vai sobrescrever. Aí vai botar o 10 lá dentro dele, entendeu? Entendi. Aí ele sempre vai fazer a tabuada do 10. Quer que eu execute assim para você ver como é que faz? O que aconteceria? Ele substituiria o número que o usuário colocou e deixaria o 10? Substituiria. Entendi. Eu vou executar aqui para você ver como é que fica, ó. Eu quero a tabuada do 3, mas ele vai mostrar a tabuada do 10, ó. Viu aí? Por quê? Porque eu sobrescrevi. Aí sempre, no caso, sempre vai pegar o valor da variável que tiver por último. Exato. Entendi. Exato. Sempre por último. Aí ali, especificamente, como estava dentro de uma função, ele atendeu aos três requisitos ali, né? Que tem que ser... Não, for não é uma função, não. For é uma estrutura de repetição. Você está falando função, mas função é outra coisa. Entendi. Isso aí É são porque só tem que as instruções cuidar nas palavras que diz, sabe? Porque, por exemplo, quando você fala função é outra coisa. Existe um recurso de programação que a gente chama de função, que a gente vai aprender mais pra frente. Isso aí, no caso, são as instruções. For uma estrutura de repetição, não é uma função. Ô, professor, tem como criar variável i fora da estrutura de repetição? Tem. Aí você faria assim, né? Ó. Dar i igual a 1. Sim, você pode fazer criar aqui fora, ó. Lá no var lá, ó. Tá certo. Dá na mesma. Qual é a diferença? Assim, de execução dá na mesma. Mas a diferença é que quando você cria aqui, você tá dizendo assim, ó, essa variável i só existe no for. Entendi. Entendeu? É um recurso de proteção de programação. Para não se confundir com outras variáveis que estão ao longo do programa. Mas se você achar melhor criar aqui junto com n, também não tem problema nenhum. Vai funcionar do mesmo jeito. Mais dúvidas, gente? Esse recurso se diz eu CTN igual a 10. Eu não entendi não, Luciano, sua pergunta. Para que serve esse mais? Tuane, esse mais, ele incrementa de 1.
certo? Ele pega essa variável i e faz i igual a i mais 1. Você assistiu a última aula de operador de incremento e decremento? Assisti, professor. Não, eu tô falando com o Tuane, Luciano. Eu sei que você assistiu. Perdão. Viu? Eu sei que você assistiu. Eu lembro que você estava presente, viu, Luciano? Ah, tem que ver a aula de estrutura de operador de incremento e decremento, viu, Tuane? Vamos, Luciano, agora, qual é a sua dúvida? Desculpa, professor, ter interrompido aí. Não, É só... esse nome, setar, é o que o senhor fez aí? Existe essa expressão na programação, é isso? Era só isso mesmo. Porque setar é como se fosse um neologismo. Tem um nomezinho para isso. Quando a gente pega uma palavra da língua inglesa e a gente meio que Neologismo. Neologismo, exatamente. Ele tem isso é um neologismo que a gente está fazendo, certo? Setar é porque vem de setting, de configurar, de setting, de ajustar. Em inglês seria set, né? Set. Aí a gente faz, vou setar a variável. No caso aí, a gente, se for o termo correto, seria declarar a variável. Vou declarar a variável com um valor igual a 10. Professor, eu fiquei com uma dúvida na primeira aula. O senhor lembra que o senhor botou lá, era quando ele é anterior, botava o menos, ou posterior. E sim, aí a o gente prefixado e o até pós-fixado. ficou quebrando cabeça. Só que a minha dúvida é o seguinte, eu tentei fazer rodar no JavaScript, né, através do VS Code, e ele não roda. Só para colocar o código, como eu colocaria o código. Eu copiei lá da apostila do senhor, igual o senhor fez, e quando eu mandei rodar, ele não deu nenhum resultado, eu não entendi direito. Eu tenho que ver o que foi que você fez, que você digitou, que você colou. O senhor lembra na apostila que o senhor estava dizendo lá que existe, eu poderia botar aí o mais posterior ou anterior, não é isso? Sim. E a gente tem um valor de soma diferente. O valor de uma variável lá, y é igual, a gente tinha um valor diferente. Não sei se eu lembro, quando botava um mais na frente, dava um valor. Se fosse o mais antes, dava outro valor. Sim, lembro. Aí eu copiei como o senhor fez. Sim. Copiei aquela codificação, né, aquelas instruções, melhor dizer, e joguei lá no VS Code. Sim. E tentei arrumar de forma que, aparentemente, eu conectasse o N, o valor de N, né? E aí ele não me dá uma resposta. Eu tenho que ver o que foi que você arrumou aí, entendeu? Porque você disse que foi uma arrumação, eu preciso ver o que foi que aconteceu. Entendi. Entendeu? Tem como você mostrar, se você tiver como mostrar. Manda e-mail para mim. Vou ver aqui o meu recurso para fazer isso. Manda e-mail para mim. Talvez eu escreva aí no chat, talvez, pode ser? Não, manda e-mail para mim que é melhor. Mando sim, professor. Manda para mim com print da tela ou com Ctrl-C, Ctrl-V, o que você achar melhor. Viu? Agradeço, obrigado. Não, eu que agradeço. Mais alguma dúvida, gente? Coloca o código na tela de novo, por favor. Coloco. Tá aqui, ó. Só lembrando, viu, gente? Nesse caso, tanto faz eu fazer I++ como mais I, né? Tanto faz, né? Agora, mais I e I++ tem diferença, né? Lembram disso, né? Tanto faz, viu? Lembre-se disso. Nesse caso, quando tem só a operação de incremento sozinha, aí tudo bem, ela tanto faz fazer I++ quanto mais I. Agora, se ela tiver numa expressão, aí a ordem de avaliação muda, né? Se eu tiver I++, primeiro ele pega o valor, depois ele incrementa. Se eu tiver mais I, primeiro ele incrementa, depois ele usa aquele valor, né? Da variável que foi incrementada. Tomar cuidado com isso. Certo? Podemos partir para outra? Hein, gente? Posso partir para outra questão? Pode. Ô, professor, as atividades anteriores, o senhor vai corrigir quando? Rapaz, eu estou devendo esse negócio a vocês, né? Eu espero que esse domingo, amanhã, eu corrija esse negócio. Mais tardar segunda-feira. Tá certo. Mais tardar segunda-feira. Eu peço desculpa porque eu estou cheio de atividades aí. Mas se Deus quiser, daqui para segunda-feira eu corrijo tudinho. Tá certo? E aí, vamos fazer outra? Vamos lá. Ó.
eu quero fazer essa daqui, ó. Como ninguém pediu antes, ninguém me lembrou, e aí eu lembrei, era fazer um joguinho. Vamos fazer o nosso primeiro joguinho? Certo? O nosso primeiro joguinho é o joguinho dos palitinhos. Eu chamo de palitinhos porque comumente aqui no Nordeste a gente tem outro nome, né? Começa com pô, mas eu estou chamando de palitinhos, né? Certo? O jogo dos palitinhos funciona da seguinte maneira. Cada jogador possui 3 palitinhos. A gente joga muito com palito de fósforo, né? Cada jogador possui 3 palitinhos. Cada jogador apresenta uma mão fechada, uma quantidade aleatória entre 0 e 3 palitos. Certo? Cada jogador deve informar de maneira única a soma de todos os palitos apresentados. Ganha quem acertar a soma dos palitos contidos nas mãos de todos os jogadores em 3 rodadas. Certo? Presta atenção nisso aqui, ó, 3 rodadas. Aí eu botei, ó, de posse das instruções, desenvolva um jogo dos palitinhos. Observação. Para gerar um número aleatório entre min e max, em JavaScript, é feito seguindo a seguinte fórmula. math.floor, math.random, vezes max menos min, mais 1, mais min. Eu vou explicar exatamente o que significa esse negócio aqui, certo? Vamos começar com esse aqui. Como é que eu faço para gerar um número aleatório? Tá? Que eu vou precisar nesse meu joguinho aqui. A maioria dos jogos, para simular o que o computador vai fazer, eu preciso de números aleatórios, certo? Então, eu vou abrir um programa aqui. Vou chamando de aleatório HTML. Então tá aqui, ó, script. Aí eu disse que a fórmula é assim, ó, math.floor math.random vezes max menos min mais 1 e lá fora mais min, certo? Vou botar isso aqui como comentário. Eu disse que a fórmula é essa daqui, certo? Deixa eu só ver se está correto mesmo a fórmula. É isso mesmo. Pronto. Vamos por partes. A primeira coisa que você tem que ver é o seguinte. Quem é que gera números aleatórios aqui em JavaScript? Essa instrução aqui, ó. Math.random. Eu vou colocar ela no document.write para você ver o que é que ela gera, certo? Document.write. Olha, esse é o número aleatório que ele gera, certo? Vou dar um reload aqui no browser para você ver ele mudando de número, ó. Tá vendo aí que ele tá mudando? Mas ele sempre gera um número, ó, entre 0 e 1. Ele não gera um número inteiro, é sempre um número real, ó. Ele tá sempre gerando um número real. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar esse número real no número inteiro, certo? É para isso que serve aquela fórmula. Aquela fórmula vai pegar esse número real aqui e vai transformar no número inteiro, certo? Ó. O que é que eu vou fazer? Essa multiplicação aqui é justamente para fazer um deslocamento no número que eu quero gerar, certo? Então, repara. O que é esse max aqui? É o maior número aleatório que eu quero gerar. E esse mínimo aqui é o menor número aleatório que eu quero gerar. Por exemplo, se eu quero simular um dado, ele tem como... Qual é o maior número que um dado pode gerar? É o 6. E qual é o menor número que um dado pode gerar? É um 1, certo? Tem que botar aqui, ó, no final mais 1, que é o mínimo. Tá joia? Aí, ó, ele vai gerar um número aqui, ó, pra mim. Vamos executar para você ver? Ó. Mas ele tá gerando um número ainda do tipo real, ó. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que arredondar isso aí. É para isso que serve a função math.floor. Ele arredonda para baixo, certo? Então, eu vou pegar essa instrução aqui, ó, math.floor. Floor é chão, certo, gente, em inglês. E vou jogar aqui, ó. Ô, professor, ele gerou uns números com 0 também no começo. Foi. Mas esse math.floor vai justamente fazer isso aqui. Ele vai puxar para cima também. Ele vai arredondar para baixo. Mas se ele gerar um número com 0, significa
que ele vai puxar para 1 por causa desse 1 aqui, ó. O menor número que ele vai gerar vai ser um 1, que é justamente o do dado, certo? Então tá aqui, ó, math.floor, porque o documento.write vai ter que fazer aqui, ó. Opa, faltou colocar aqui, ó. Pronto. Exatamente. Vamos executar para você ver, ó. 5, 2, 2, 2, 1, 3, 5, 5, 6, 1, 1, 6, 5, 6, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 5, 2, 4, 2, 1, 2. Tá vendo que ele não tá gerando 0, nem tá gerando um número acima de 6. Tá gerando justamente o número que precisa. Ó, tá muito no 6, porque ele tava sempre gerando 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. É normal num número aleatório ter repetição, certo? Em jogadas repetitivas, certo? Deu para entender aí, gente? Dúvidas? A fórmula, então, é essa daqui, ó. Math.floor. Aí o que você faz? Você pode fazer assim, ó. Eu quero gerar um dado. Meu dado vai ser essa instrução daqui, ó. Então, ele vai simular um dado para mim. Depois eu mando jogar um dado aqui, ó. Aí vai dar o mesmo resultado, né, ó? Mesma coisa, certo? Tudo bem até aí, gente? Dúvidas? Alguma dúvida? Aí, ó, veja só na fórmula. Vê que interessante. Tá vendo que na fórmula aqui está mostrando 6 menos 1 mais 1? 6 menos 1 mais 1, neste caso aqui, nesta fórmula aqui do dado, eu posso reduzir isso aqui para 0, né? Então fica só assim, ó. Eu podia tirar esse cara daqui e fazer assim, ó. Essa fórmula se reduz a isso aqui, ó. Math.random vezes 6 mais 1. Esse simula o meu dado, certo? Só que eu quero fazer o jogo do palitinho, não é isso? Então vamos lá. No jogo do palitinho, o que é que eu tenho? Vou pegar a fórmula aqui, ó. Do jeito que tá aqui, certo? Vou criar um novo programa. Vou chamar de palitinhos. Palitinhos HTML. E vamos executar, certo? Eu vou ter dois jogadores, certo? Eu vou ter o meu jogador, que é o meu ser humano, e vou ter o computador, certo? O meu jogador, ele vai dizer para mim, ó, jogador, eu quero que você diga, ó, qual a soma dos palitinhos. E ele vai me informar qual é a soma dos palitinhos, certo? E o computador, qual foi a jogada que o computador vai jogar? Olha, tá aqui a fórmula, certo? Só que é o seguinte, nesse jogo dos palitinhos, vão ser entre duas pessoas, certo? É entre eu e o computador. Qual é o máximo de palitinhos que eu vou ter? É 6. Concorda comigo? Porque somando meus palitinhos 3 com os 3 do computador vai dar 6. E o mínimo qual é? É 0. Então tá aqui, ó. Mínimo 0. Certo? Eu posso pegar então, rearranjar a fórmula e tá somando mais 0, não acrescenta nada, tira o mais 0. Aí 6 menos 1, menos 0 mais 1, é a mesma coisa de quê? É a mesma coisa de 7. Concorda comigo? Então daqui eu posso tirar aqui e botar 7 aqui, ó. Certo? Então ele vai gerar um número aleatório para mim entre 0 e 6. Embora esteja um 7 lá, ele vai gerar para mim entre 0 e 6. Certo? Que é o máximo que eu vou ter. É isso mesmo? É. 0 e 6, é exatamente. Vamos lá. Assim espero. Mas vamos lá. Ó. Só que eu tenho que fazer isso em a melhor de 3 rodadas, né? Eu vou fazer com uma rodada, depois a gente vê como é que faz com o melhor de 3 rodadas, certo? Rapidinho, professor. Pois não. Por que o match.random tem parênteses? Tipo, eu consigo colocar algum número ali dentro? Ele tem parênteses porque ele é uma função. Aí a gente vai ver mais detalhes mais na frente.
Mas no caso desse específico aí, não pode colocar nada Não. ali dentro. É só assim. Aham. Beleza. Certo? Ó, feito isso aí, vou botar assim, ó. O que é que a gente tem que fazer agora? É ver quem ganhou, certo? Ver quem ganhou. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer assim, eu vou criar uma variável chamada soma, que eu tenho que somar o quê? Eu vou somar o que o jogador jogou, mais... Não, minto. Eu tenho que fazer o quê? O jogador vai dizer a soma dos palitinhos. E o computador vai dizer também a soma. Só que eu não tenho como colocar... Eu tenho que botar uma jogada aleatória. Deixa eu ver como é que eu vou colocar aqui. Eu tenho que ver quem vai acertar a jogada. Professor? Oi. Eu tô Eu, pensando para mim, o aqui. senhor ia... Não, caiu não. Desculpa. Caiu não. Para mim, o senhor ia definir quem ia vencer, ia tentar fazer alguns critérios dentro de uma função C, para quem se aproxima do número do somatório. Não, Seria não isso? é pra ser... ganha não é quem se aproxima, não. Ganha é quem acerta. Tem que ser exato. Só que meu problema qual é? O meu problema é... Eu faria o seguinte, né? Eu teria que ter a soma dos palitinhos e fazer assim, ó. Se a soma for igual ao que o jogador respondeu, aí quem ganhou? Aí eu vou escrever, ó, document.write, dizer assim, ó, o jogador ganhou. A soma era... Aí botar com soma aqui, né? Aí eu vou botar aqui um else. Se a soma não for igual ao jogador, eu vou botar um else if para saber se o computador ganhou. Soma é igual ao que o computador jogou. Certo? Então eu vou botar um document.write. O computador ganhou. A soma era tal, soma. Certo? Só que como é que eu vou fazer essa soma aqui? Eu tenho que simular o que foi que o jogador jogou, quantos palitinhos o jogador tem na mão, e eu tenho que simular quantos palitinhos o computador tem na mão. Certo? Então eu vou precisar de mais o quê? Eu vou precisar do seguinte, ó. Eu vou precisar... E se ambos forem iguais? Boa pergunta. E se forem iguais? Tá falando que faz iguais se o jogador e o computador jogar igual? Aí pode dar um empate, né? A priori, no jogo mesmo, na verdade, não poderia ser igual. Se, por exemplo, o jogador jogasse um número, o computador não poderia jogar aquele número, certo? Mas eu vou simular como se fosse um empate, para não complicar muito, certo? Então eu vou botar assim, ó. Se não... Não, mas a pergunta foi ótima. Viu, Rafael? Se não se... Vou botar só por enquanto aqui. Daqui a pouco eu vejo esse negócio da soma, certo? O problema é que eu tenho que ver o quanto o computador jogou palitinho e quanto foi o palitinho do computador, certo? Então eu vou fazer assim, ó. Palitinhos, jogador. E depois palitinhos, computador.
certo? Aí, palitinhos do computador. Palitinhos do computador. Tem que ser igual a quem? Aí aqui gera um número aleatório, né? Vou usar a fórmula de novo. Espera aí. Deixa eu botar, pegar a fórmula. Math.run, o máximo seria quanto? O palitinho do computador? Seria 3. E o mínimo seria quanto? Seria 0. Mais 0. Aí se reduz a quem? Tira o mais aqui. Aí vira 4 aqui. Math.run, tal. E os palitinhos jogador, eu tenho que pedir também ao jogador. Então, palitinhos jogador é igual. Opa. Quantos palitinhos você vai jogar? Quantos palitinhos você vai jogar? Certo? Tá começando a fazer sentido, né, Luciano? Beleza. Eu peço desculpa porque eu não tinha feito esse jogo ainda. Estou fazendo agora, junto com vocês. É a primeira vez que eu estou fazendo esse jogo. Certo? Professor, Oi. se eu poderia, quando eu for pedir quantos palitinhos o jogador vai jogar, também limitar um número máximo para ele, dizendo até X. Não, eu poderia sim também. Eu ia fazer aquele laço que a gente fez na última aula, lembra dele? Que era para ficar pedindo para o usuário sempre digitar. Mas eu estou assumindo que o usuário vai saber quantos palitinhos ele vai jogar, certo? Eu tô só para reduzir o programa, para não complicar muito ele. Tá certo, Luciano? Sim, senhor. Só para não complicar muito. Vamos fazer só o básico. Depois a gente pode até incrementar ele, mas vamos para o básico primeiro. Aí tá aqui palitinho do computador. Quem vai ser minha soma? Deixa eu tirar esse negócio daqui, tá digitado errado. A minha soma vai ser quem? Vai ser a soma dos palitinhos do jogador mais os palitinhos do computador. Certo? E o computador aleatoriamente vai jogar também. Só que o computador vai jogar aleatoriamente o seguinte, vê só. Essa fórmula aqui vai mudar. Essa fórmula aqui tem que ser baseado em quê? Ó, vê se vocês conseguem enxergar isso. O computador vai jogar quantos palitinhos ele tem, né? Isso? Então a fórmula aqui de chute do computador, da soma, tem que ser com base pelo menos os palitinhos que o computador jogou, certo? Então tá aqui, ó. O máximo que o computador vai jogar vai ser o total de palitinhos, que é 6 palitinhos, certo? Mas o mínimo que ele vai jogar é a quantidade de palitinhos que o computador vai jogar. Então tem que botar aqui, ó, mínimo palitinhos do computador, ó. Certo? Deu para entender aí? Ou não? Porque se o computador, por exemplo, o computador vai jogar, diz que tem 2 palitos na mão dele. Aí, qual é a soma máxima? O computador tem que dizer assim, rapaz, é o que eu tenho na minha mão, que é 2, mais a soma que o jogador vai ter. Aí o jogador pode ter 3 palitinhos, pode ter 2 palitinhos, pode ter 5 palitinhos, mas o computador tem que contar primeiro na mão dele. Ó, na minha mão tem no mínimo 2, então tem que ser de 2 para cima. Certo? Então o computador tem que acertar isso aí também. Se a soma for igual ao que o jogador disse, ele ganha. Se for igual ao que o computador disse, no caso, o chute que o computador deu, então o computador ganha. Vamos ver se a gente consegue ver quem é que joga, quem ganha esse jogo aí. Ô, professor, por que o máximo é 6 mesmo? Qual é o quê? Na formulazinha, por que o máximo é 6? Tá ali na última fórmula que você colocou. Porque é o máximo que 2 jogadores podem atingir. Por exemplo, cada jogador não tem 3 palitinhos na mão? Uhum. Aí então 3 na mão do jogador com 3 na mão do computador dá quanto? Dá 6. Entendi. Deu para entender aí? Entendi. Então vamos lá.
Vamos executar aqui. Por que não está solicitando aqui? Deve ter algum erro no programinha aqui. Não é naquela parte do 4 não, professor? Parênteses. Ah, tem um parênteses errado aqui, né? Isso, exatamente. Obrigado, viu? Só isso mesmo, né? Pronto, vamos lá. Quantos palitinhos você vai jogar? Deixa eu ajeitar esse negócio aqui para não ficar desse jeito. Quantos palitinhos você vai jogar? Pronto. Quantos palitinhos você vai jogar? Eu sou jogador, certo? Vou jogar 2 palitos. Qual vai ser o soma dos palitinhos? Eu tenho 2 na minha mão. Eu vou chutar que o computador tem 2 na mão dele. Então vai dar 4, certo? O computador ganhou. A soma era 3. Ou seja, o computador... Opa, desculpa. Apertei sem querer. Deixa eu aumentar aqui a fonte para você ver. Pronto. Vamos jogar de novo. Quantos palitinhos você vai jogar? 2. Quanto é a soma dos palitinhos? 4. Ó, não deu nada. Significa que nem eu ganhei, nem o computador ganhou. Certo? Então eu podia botar isso como mensagem também. Certo? Deixa eu botar aqui como mensagem. Se nem eu ganhar, nem o computador ganhar, eu vou botar como mensagem o seguinte. Nem você, nem o computador ganhou. Certo? Document.write. Nenhum dos dois ganhou. A soma era mais soma. Tudo bem até aí, gente? Vamos executar? Quantos palitinhos você vai jogar? Vou jogar 2. E a soma dos palitinhos? Vou dizer que é 5. Eu vou dizer que tem 2 na minha mão e 3 na mão do computador. Nenhum dos dois ganhou. A soma era 2, ó. Eu joguei 2 palitos e disse que era 5. Tá errado. Vamos jogar de novo. Quantos palitinhos você vai jogar? Vou jogar 1. Quantos palitinhos vai ser só um palitinho? Vou dizer que tem 3. Vai ser 1 na minha mão e 2 na mão do computador. Nenhum dos dois ganhou. A soma era 4. De novo. Quantos palitinhos você vai jogar? Vou jogar 2. Quantos a soma dos palitinhos? Vou dizer que é 3. O jogador ganhou. A soma era 3. Ou seja, tinha 2 na minha... eu joguei 1, foi 2. Não lembro quanto foi que eu joguei. Aí... 2. 2, né, na minha mão. Pronto. Então tinha 2 na minha mão, tinha 1 no computador e eu acertei. Eu podia até melhorar isso para ver o resultado, né? Eu podia dizer assim, o jogador ganhou. A soma era essa soma. Vou botar a soma era tanto. Vou melhorar isso aqui, certo? Vou fazer assim. Faz o que o Murilo pediu para dar O que um foi? Eu não palpite vi não, do desculpa. do O que foi que ele computador. pediu? Ele pediu para se eu colocar o palpite do computador no documento.write. Pronto, era exatamente o que eu ia fazer também. Deixa eu fazer assim, ó. A soma era tanto. Soma. Aí eu vou escrever aqui. Document.write. Vou fazer assim, ó. O computador disse que a soma era... Aí qual é o chute do computador? Computador. Aí eu vou fazer assim, ó. Document.write. Vou escrever assim só para reduzir, viu, gente? Ó, vou escrever assim, ó. Palitinhos do jogador. Mais palitinhos do computador. Mais palitinhos do... Opa, eu errei, né? É palitinhos do jogador. Mais palitinhos do computador.
mais BR. Aí eu vou pular, vou botar para dá pular a pra linha também, né? Pode quebrar a linha dentro do document.write e continuar escrevendo nele? Pode. Eu estou fazendo assim para caber melhor, entendeu? Para caber melhor que eu digo assim na tela para vocês verem, né? Uhum. Quebrar aqui. Aí eu quero fazer com os outros também. Só que eu vou fazer o seguinte, isso aqui eu podia pegar isso aqui, ó. Vê só. Como eu sempre quero que mostre, eu posso botar lá de fora, ó. Lá fora, eu sempre vou dar o resultado seguinte, ó. Eu sempre vou dar o resultado. Sempre vou dar o resultado que o computador diz que a soma era tanto e quantos palitinhos cada jogador jogou, certo? Que é o que eu quero saber, independente do resultado, certo? Mas para isso também eu vou quebrar a linha aqui, ó. Em todos, certo? Vamos jogar agora? Ei, gostei do joguinho, hein? Quantos palitinhos você vai jogar? 2. Qual é a soma dos palitinhos? Eu digo que vai dar 4. Nenhum dos dois ganhou. A soma era 3. O computador disse que a soma era 5. O palitinho do jogador, eu disse que era 2 e o computador disse que era 1. Tá vendo aí? Vamos de novo. Quantos palitinhos você vai jogar? Digam aí vocês, quantos palitinhos quer que eu jogue? Joga os 3. Joga os 3. All in. Qual é a soma dos palitinhos? Quanto é que vai ser? Lembre-se que na sua mão tem 3. Você quer dizer 6. 16, é. 6, então tá certo. O jogador ganhou, a soma era 6, ó. Parabéns, Falei cara. pro senhor, eu Parabéns. hackeei o computador aí, pô. Você é o cara. Ó, a soma era 6. O computador disse que a soma era 5. Aí, burrão, você disse que era 3, o computador jogou 3 e você ganhou. Parabéns. Muito bem. Você é uma caba de sorte. Quero ver você fazer de novo. E aí, quantos palitinhos você vai jogar? Eita, professor, vou no banheiro ali. Vai. Brincadeira, sei não, professor. Bota aí 2 2. e 1. Não, soma dos palitinhos não pode ser 1, não. Ah, é verdade. Tem que ser acima foi de mal. 2. Bota 4. 4. Nenhum dos dois ganhou, a soma era 3. Você disse que era 2, o computador disse que era 1 e o computador disse que a soma era 5. O computador está dizendo que sempre que a soma é 5? Não, né? Deixa eu ver aqui outro teste. 4 e a soma vai ser 5. O computador disse que a soma era 5. De novo? É, tá dando direto 5. Peraí, deixa eu ver se eu errei alguma coisa lá na fórmula. Não, tá certo. É porque é o seguinte, da repetir 5, pode acontecer, é normal da aleatoriedade, certo? Você diz assim, 5, 5, 5, pode acontecer. Mas deixa eu executar de novo, porque só pra ver, só pra desencargo de consciência. Ó, tá vendo? Como eu disse que a soma era 4, tá vendo aí, ó? Tá certo. Gostou do joguinho aí, gente? É o primeiro joguinho que a gente fez, viu? Achei massa, professor. O Murilo tá pedindo pro senhor fazer agora o melhor de 3. Sim, beleza. Como é que eu faço pra fazer melhor de 3? Digam aí vocês. Repete 3 vezes o código aí. É, exatamente. Eu tenho que repetir 3 vezes o código. Certo? Vamos repetir 3 vezes o código? Deixa eu aumentar aqui a tela para ficar melhor. Ele tá quebrando do mesmo jeito. Tá bom. Eu tenho que repetir 3 vezes o quê? É isso aqui, ó. Não é isso? Então, 3 vezes a jogada. Então tá aqui, ó. Agora, também teria que armazenar quem foram os ganhadores, não? Ficaria, ficaria mais incrementado, né? Ó, vou fazer o seguinte, ó. Mas é porque, tipo, se o senhor só repetir o código 3 vezes, não, eu vou repetir 3 vezes só não. Eu vou fazer o ajuste necessário também. Ah, beleza. Certo? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui rapidinho, porque tem gente que tira print, né? Alguém quer tirar um print aí da tela, alguma coisa aí? Tira aí, então. Pronto? Pronto. Beleza. Então vamos lá.
Então, eu vou fazer, ó. A primeira coisa que eu tenho que fazer é isso aqui, ó. Vou chamar de I, certo? I igual a 0. Enquanto meu I for menor que 3, faça I mais mais. Agora, obviamente, que eu vou fazer todos os ajustes necessários, né? Eu quero que repita isso aqui 3 vezes, certo? Mas o que é que eu quero que repita? Eu quero que o jogador vai jogar, a soma dos palitinhos tal, que diga quem foi que ganhou. Quando eu disse que a soma era tal, jogador ganhou, quando eu disse que a soma era tal, eu quero isso aqui tudinho. Aí no final aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma outra variável que eu vou chamar de jogadas. Não, vou botar jogadas não, vou chamar de vitórias. Certo? Aí eu teria que ter uma vitória do computador. Eu tenho que dizer quem é maior. Dizer assim, quem foi que ganhou? O computador ou que o jogador ganhou? Então tem que ser para duas variáveis. Uma eu vou chamar de vitória jogador e outra eu vou chamar de vitórias computador. Certo? Cada um começando com 0. Certo? Se o jogador ganhou, então tá aqui, ó. Vitórias jogador mais. Se for o computador, vitórias computador mais. Olha, tá ficando complicado, tá? Eu tô com medo de começar a ficar complicado e vocês começarem a se enrolar, viu? Não, complicado não tá não. Tá extenso, mas não complicado. Deixa eu ver aqui o que é que o pessoal tá dizendo. O pessoal tá ficando complicado. Mostra o palpite como um documento. Jogou 2. Tony perguntou. Ó, dá um feedback pra mim aí, gente. Tá ficando complicado, tá? É que eu tenho o maior medo de fazer coisa complicada pra vocês. Tá tranquilo, tá bem extenso. É, extenso tá. Isso eu concordo, Carolina. Mas eu quero saber se tá difícil. Só é grande mesmo. Dá pra entender, né? Pronto, beleza. Ótimo. Minha preocupação é vocês entenderem. Vocês entenderem, eu posso fazer 200 páginas. Vocês entenderem é o meu ponto principal. Aí estão entendendo que eu estou fazendo aqui com vitória jogador e vitória computador, né? Eu estou contando quantas vitórias o jogador ganhou e quantas vitórias o computador ganhou. Certo? Professor, Oi. tinha como o senhor postar depois no Classroom copiar esse código e colar lá? Claro. Obrigado. Sem dúvida. Eu vou salvar aqui no arquivo e vou postar o arquivo lá no Classroom, tá certo? Pronto, melhor ainda. Obrigado. Pronto, eu boto o arquivo lá no Classroom. Tá, aí se nenhum dos dois ganhou, eu não vou contar nem vitória do jogador, nem vitória do computador, certo? Aí depois das 3 jogadas aqui, da rodada de 3, aí eu vou decidir quem foi que ganhou, né? Aí eu vou botar lá fora do for, vou botar assim, ó. Se jogadas, não, é vitória, né? Desculpa. Se vitórias do jogador for maior que vitórias do computador, quem foi que ganhou? Jogador, né? Então bota aqui, ó, document.write, escrevendo assim, ó. O jogador ganhou a melhor de 3. Ô, professor, Oi. ficaria muito complexo se eu pedisse pra chegar... Tá, deixa eu tentar fazer entender. Rodar esse código até alguém de fato conseguir 3 vitórias. Ou melhor, 2 vitórias. Não. Tipo assim... Não, né? Porque, Não. tipo, se eu rodar o código 3 vezes, possa ser que nessas 3 vezes nenhum dos dois ganhe. Aí, tipo, se eu quisesse que alguém ganhasse 2 vezes. No caso, seria melhor de 3, né? Um ganhando 2. Posso fazer isso. Vocês acham melhor fazer dessa forma? O que é que vocês Professor, acham? termine esse, professor.
Tá, vou terminar esse aqui então. Eu tô só simulando que são 3 partidas, certo? Independente que não for. Mas depois eu posso melhorar aquilo lá. Então o jogador ganhou a melhor de 3. Se não for o jogador que ganhou, foi quem? Foi o computador, né? O computador ganhou a melhor de 3. Agora, se bem que o Arthur falou... É Arthur, não foi Arthur que falou? Foi. Foi o que tu falou, Arthur. Faz mais sentido, sabia? Porque... Porque aí poderiam só... Ninguém poderia ganhar 3 vezes. aí não seria melhor... Aí não seria melhor 3. Seria assim, quem ganhou 3 vezes foi o jogador ou o computador, né? O que vocês acham, gente? Eu Seria- acho que tem mais lógica. Seria utilizar o dual, professor? Sim. Não, mas eu faria diferente. Eu faria um while infinito e dentro dele eu botava um break. Seria melhor se fazer. Certo? Seria assim, ó. Aí eu já faria assim, ó. Mas não é difícil não. Eita, peraí, viu? Ai, meu Deus. Eu tô com um teclado novo aqui. E ele tem uma tecla... Ah, voltou. Ele tem uma tecla que inibe o teclado de funcionar. Ele é Switch Blue, é? Não, é um da... A pronúncia é Keystone. Mas o Switch dele, ele é mecânico? Switch é marrom. Ah, o marrom. Porque desde que eu escuto, tac. É marrom. Eu escolhi um que não fizesse tanta zoada, não. Eu tive um azul, eu vendi porque eu não aguentava mais o barulho na minha cabeça. Pois é. Eu queria um que não fizesse um barulhinho, mas não fizesse tanto barulho, não. Vou fazer assim, ó. Como é que eu faria? Eu faria assim, ó. É até um bacana, porque em vez do for, eu faria assim, ó. Eu faria um while com true, porque aí eu tô fazendo um laço infinito, certo, gente? Ele vai morrer aqui o while. Aí eu faria o seguinte, ó. Soma jogador, vitória computador, não é vitória. Computador, tal. Aí aqui fora, aqui, ó. Já na última instrução, eu botaria assim, ó. Se vitória jogador for igual a 3, ou vitórias computador for igual a 3, é o primeiro que atingir 3 vitórias, né? Aí o que é que eu faria, gente? Aí eu botaria o seguinte, dizer assim, document, aliás, em vez desse ou, faria o seguinte, ó, porque se eu botar esse ou aqui, o que vai acontecer? Porque eu queria que dissesse quem dos dois ganhou, certo? Aí como é que eu vou saber quem dos dois ganhou? Porque podia ser um ou podia ser o outro. Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó, eu vou botar 2 ifs, mais jogo, certo? Então eu faço assim, ó. Espera que eu vou aproveitar isso aqui também. Se vitórias computador... Aqui. Então tá aqui, ó. Document.write. O jogador ganhou 3 vezes. Aí o que acontece? Dado que ele ganhou 3 vezes, eu quero encerrar o laço. Como é que eu faço para encerrar o laço, gente? Que é o laço infinito. Vai ficar executando até ou o computador ou o jogador ganhar 3 vezes. Como é que eu faço para encerrar? É o break, pessoal. É o break, exatamente. Parabéns, Luciano. Muito bem. Meta um break aí. Aí eu vou fazer a mesma coisa nesse outro aqui, ó. Aí em vez de jogador é computador, né? Em vez de jogador é computador. Computador ganhou 3 vezes. Meta um break. Como nosso amigo Luciano falou aí. Oi? Por que não é um else if? Esse vitória de computador aí não tá no else if. Poderia ser também. Mas tipo, eu posso também colocar 2 ifs? Posso também. Fica ao gosto do freguês. Porque se eu não fizer assim, se vitória do computador for 3, igual a 3, aí ele vai verificar o outro, certo?
Mas todo 2 casos ele verifica os 2. Entendi. O primeiro que dá é o break. Certo? Beleza? Vamos executar? Então, Rapidinho, volta na parte do laço do while, por favor. Tá aqui, ó. É o while true. Esse true é pra deixar um loop infinito? É. Porque eu não sei quantas vezes vai ser as jogadas. Sim. Entendeu aí? Vamos executar para ver o que é que deu o jogo do palitinho? Eita, tá meio extenso, né? Quantos palitinhos você vai jogar? Vou jogar 2. Quanto é que vai ser a soma? 4. Ó, já foi a primeira, ó. Nenhum dos dois... Eu não tenho que ver qual foi que jogou. 3, 5, 2, 3, 4, 5. Você vai passar meia hora aí. 6. É, eu acho que eu vou passar meia hora aqui. Fica muito complicado de pedir para ele passar rodada por rodada e mostrar na tela? Deixa eu matar isso aqui. O problema... Deixa eu só mostrar no código. O problema, gente, que não está mostrando... Ah, quem foi que ganhou tal. É porque ele só vai mostrar... Porque esses document.write aqui só vão aparecer depois que ele estiver na execução, entendeu? Depois que ele executar tudo, que ele vai executar todos os document.write. É porque isso aqui, se eu não me engano, eu acho que esse document.write aí é bufferizado. Ele joga num buffer na memória auxiliar para depois jogar lá na tela. Ah, você falou em inglês. É, né? Deixa eu ver se tem um jeito de mostrar já na tela. Rapaz, teria um jeito de mostrar na tela se eu usasse outra instrução aí de mostrar na tela. Em vez de document.write, eu poderia jogar um alert. Um alerta. Bota aí, troca aí para um alert. Pô, bicho, vai mudar isso aqui tudinho. Não, mas na sua parte do document.write, trocar para alert? Vou fazer o seguinte, tá, gente? Só pra gente ter uma ideia... Professor, por que o seu número diminui de 3 para um número menor? É, eu vou botar isso mesmo. Ou bote 1 mesmo, professor, só para gente ver. Era exatamente o que eu ia fazer, Luciano. Muito obrigado. Só pra gente ver, certo, gente? O primeiro que ganhar uma vitória vai mostrar na tela. Quantos palitinhos você vai jogar? 2. Com a associação palitinho, vai ser 5. Quantos palitinhos você vai jogar? 3. A soma vai ser 5. Pronto, ó, já foi. Ó. Nenhum dos dois ganhou. O primeiro foi, né? A soma era 2, o computador disse que a soma era 1. 2 é. O jogador ganhou. A soma era 5, o computador disse que a soma era 5. Ah, mas deu um empate, ó. Não. No primeiro, nenhum dos dois ganhou, e no segundo o jogador ganhou. Aí ele retornou, né? Que o jogador ganhou, no caso aí seria uma vez. Tá certo, professor. Você não É só a falou mensagem que tá no... Você falou que uma vitória e encerrava o código. Aí o seu ganhou uma vez. Não, mas aí eu tô vendo o código. seguinte, ó. Nenhum dos dois ganhou. A soma era 2, tá essa aqui. Esse foi o primeiro jogo, né? Ah, esse Isso, aqui foi o ninguém segundo. Não foi o segundo jogo? Isso, aí o seu ganhou. Mas o jogador disse que era 5 e o computador também disse que era 5. Como é que o jogador Eita. ganhou? É indeterminação, então, né, professor? Não, que é a um gente empate, também né? não colocou lá no link, né? Isso é um empate, né? Deu pra entender qual é o problema? Deu. Tá dizendo que é um empate. Devia ser empatado. Deixa eu ver onde é que tá o erro. Soma igual a jogador. Jogador ganhou. Se não, sim. Murilo falou um negócio no chat, não sei se Deixa eu ver. tem relevância. Porque o jogador tem um if com break. Não, não. A bronca tá aqui, ó. Vou dizer onde é que tá exatamente a bronca. A bronca tá aqui, ó. Se a soma for igual ao jogador, o jogador ganhou. Porque deveria ser assim, ó. Se a soma for igual ao jogador, o jogador ganhou. Mas não é para ser a soma ser igual ao jogador. Era para a soma ser igual ao jogador e soma ser diferente do que o computador jogou. E aqui, se soma for igual ao que o computador jogou e soma for diferente do que o jogador jogou,
Aí tudo bem. Agora, se eu poderia botar um else if aqui, ó. Fazendo assim, ó. Se soma for igual ao que o computador jogou e soma igual o que o jogador jogou, aí dá empate. Um dos dois ganhou, a soma era tanto. Que dá empate. Aliás, eu poderia botar mais esse também, né? Faria assim, ó, um else. Botava esse aqui, ó, nenhum dos dois ganhou, a soma era tanto. E botar isso aqui como um empate, né? Document.write. Foi empate. Deu empate. Só me tira uma dúvida. No caso de empate, eu coloco vitória para jogador, computador também ou não? Na teoria isso Pode aí ser. uma vitória O que é pra que vocês cada um. acham? Nenhum dos dois Professor, para dificultar, Nenhum dos dois pontua ou os dois pontuam? O que é que vocês acham? professor, para dificultar o código, era melhor que não fizesse isso. Né? Pra Desse jeito gente que tá, ver né? estaria mais difícil, né? Deixa eu só dar um esclarecimento muito importante para todos vocês. Obviamente, não preciso nem dizer, mas eu vou dizer. Obviamente que uma questão dessa não cairia na prova, né? Não, é só brincadeira isso aí. Obviamente que eu não vou botar uma questão dessa prova, pelo amor de Deus, né? Nem imagine, né? Nem pense que eu vou botar uma questão dessa na prova, que eu não vou botar. Não tô maluco? O professor está sendo muito útil, professor. Que é isso? Você está preparando para o mercado de trabalho. Sim, mas eu não vou botar vocês numa prova, uma questão dessa na prova de jeito maneira, né? Obrigado, professor. Obrigado. Não vou botar isso na de prova vontade não, de hein? trabalhar no Ubisoft. Vou botar isso na prova não, pelo amor de Deus. Pra depois ninguém ficar desesperado. Isso vai cair na prova, não sei o que. Não, calma. Vou botar não. Vamos lá. Quantos palitinhos você vai jogar? 2. Quantos palitinhos vai ser só um palitinho? 4. O computador ganhou. A soma era 3, o computador disse que a soma era 3. Eu joguei 2 e o computador jogou 1 e o computador ganhou 3 vezes. Como eu botei só uma, né? Deixa eu ver só uma coisa aqui. Eu poderia ter uma variável aqui. Não, tudo bem. Eu estou botando só uma jogada. Vou botar 2, certo? O primeiro que ganhar 2. Vou botar assim. Ganhou 2 vezes. 2. O jogador ganha 2 vezes, o computador ganha 2 vezes. Melhor de 2. Para não ficar muito extenso, né? Quantos palitinhos você vai jogar? 2. Quais são os palitinhos? Eu quero 4. Quantos palitinhos você vai jogar? 1. Quero 3. 2. 5. 3. 4. 2. 4. 3. 6. 1. 3. 2. 5. 3. 6. 2. 3. 1. 3. 0. 2. 0. 3. Pronto. Tá todas as jogadas aqui, ó. Tem 2 aqui no empate. Depois eu vejo o que foi esse 2 aí. Nenhum dos dois ganhou, nenhum dos dois ganhou. O jogador ganhou, a soma era 5. Nenhum dos dois ganhou, nenhum dos dois ganhou. O computador ganhou. Nenhum dos dois ganhou, nenhum dos dois... Quem foi que ganhou? Deu empate. Ah, rapaz, o computador ganhou de mim, foi. O computador ganhou 2 vezes. Olha aí. Quem ganhou foi o computador, viu? Deixa eu ver porque tá jogando esse. Deu empate 2. Que danado de 2 é esse aí? Esse 2 é a soma. Ah, foi? A soma foi 2. Os dois chutaram 2, aí deu empate. Ah, porque eu botei tudo colado. Deu empate. Ah, porque eu coloquei tudo... Eu devia botar assim. A soma
era... Pronto, agora melhorou. Ô, Pra não dar professor, exclamação e tal. eu vou voltar naquela minha dúvida. Se Diga. eu não quisesse que no final do código aparecesse aquele horror de respostas, e eu quisesse que a cada jogada ele aparecesse num alert, tipo, o resultado do jogo, era só substituir o que está escrito aí como document.write e trocar por alert, né? Sim, Aí antes de começar uma nova rodada, ia aparecer em formato de alerta o resultado do jogo. sim. Espero que sim. Eu vou tentar fazer essa brincadeira aí quando você mandar o código. Pronto. Tente fazer essa de brincadeira. Ficou meio extenso, não foi, gente? Profe- Mas o que, é que vocês acharam, hein? Professor, eu estou ansioso Achei para massa. saber como é que resolveria, professor, essa situação aí que foi colocada de não validar os empates no código. Seria fácil se não for. Como assim não eu validar os daria empates? só essa dica. Como assim não validar os empates? Porque ele soma a vitórias, Não. entendi direito no código. Não. Ele só vai Ele contar não as tá vitórias validando, aqui do não. jogador. Se o jogador ganhou, ele vai contar as vitórias do computador se o computador ganhou. Tá bom. Se professor. for empate, Tá ele não certo. conta nem um nem outro. Aqui. Entendi. Ele só mostra na tela que deu um empate. Se deu empate, ele não soma. Se nenhum dos dois ganhou, também não soma. Ele só soma se for vitória do jogador ou vitória do computador. Como assim você quer a vitória de um do outro? Se um ganhou e o outro perdeu, aí ele sabe, é vitória do jogador. Se um ganhou e o outro perdeu, ele sabe que é vitória do computador. Professor, posso fazer uma pergunta aqui que... Quantas você quiser, meu querido. Obrigado, professor. Muitas vezes, dentro da pandemia, os concursos, tipo o colégio de aplicação, por exemplo, eles fizeram uma função, não sei qual é, se eu pudesse dar essa dica para mim, que sorteava os candidatos pelo computador. Eu poderia implementar por aí, ou ter uma função própria para escolher os candidatos, um sorteio randômico, vamos dizer assim, né? Aleatório. É a mesma função, não, né? Você podia usar, exatamente, você podia usar essa formulazinha daqui, ó. Pra fazer isso. Mas como é que eu faria? Eu faria o seguinte. Eu criaria, aí você ia precisar de um array, certo? O recurso de array. Você ia criar um array. Para cada nome do candidato seria uma posição no array, certo? Aí você ia sortear um índice, com essa fórmula daí, o índice do array. Aí o índice do array, você joga lá no array e aí sai o nome do candidato. Deu para entender aí? Acho que entendi, professor. Obrigado. Eu acho que eu entendi. Obrigado. Certo? Porque no array você ia fazer o seguinte, ó. Deixa eu só escrever aqui só para você ter uma noçãozinha rapidinha. Seria mais assim, ó. Eu teria var nomes dos candidatos, certo? Aí assim é um array, tá? Aí vamos supor que eu tenha, sei lá. Eu não sei nem se a sintaxe do array é assim, mas eu tô chutando. Seria João, sei lá. João, Pedro, Maria. Certo? Aí o que você tem aqui? Você ia jogar no random aqui, qual é o max? O max era o tamanho desse array aqui. Quantos nomes você tem nesse array? E o mínimo seria o menor elemento do array, que seria o 0. Aí ele pega e gera aqui. Vamos supor que ele gera um número e gera 1. Aí quem é que vai ser nomes 1? Vai ser Pedro. Aí o Pedro é que é o sorteado. Se ele gerar um número aleatório 0, aí nome 0 vai ser João, foi o sorteado. Se ele gerar um nome aqui aleatório 2, aí nome 2 foi Maria, que foi a sorteada. Deu para entender aí? Professor, fantástico. E depois eu passo a organizar isso, né? Vamos dizer, 20 candidatos entre 3 mil, e aí eu dava o resultado. Muito obrigado, professor. Pode sim. E aí, pessoal, o que vocês acharam do joguinho, hein? Obviamente que eu não vou pedir isso em aula, né? Aliás, em prova, né? Foi mais só pra gente exercitar, pra vocês verem o que dá pra fazer em linguagem de programação, tá? Eu achei massa. Teve muitas sacadas aí que eu não sabia e tal. Eu também não sabia, não. Fazer, eu peguei. Eu descobri agora. Pronto, eu achei muito construtivo em tudo. E vou dar uma brincada com esse código aí. Pronto, pode brincar. Brinque bem muito. Só pra você ter uma ideia do negócio. Eu nunca escrevi esse jogo, não. Foi a primeira vez. Eu pensei que fosse mais simples, sabia? Dava pra saber mais simples. A questão é que a gente quis colocar esse lance de melhor de 3. Foi. Mas se não fosse isso, eu acho que teria ficado muito mais tranquilo. Também.
Tanto é que deu pra tirar, tipo, num print só. A primeira fórmula, que era assim, esse Foi. negócio de melhor de 3 e tal. Mas agora precisa de pelo menos 2 a 3 prints, né? É, Mas, só lembrando, eu não, obviamente não vou pedir isso aqui na prova não, né? Não tem ó, nem tava com cabimento. 17 linhas. Aí, O primeiro código. nas linhas, viu, gente? Nas linhas lá, na lista, eu peço para fazer um outro joguinho, não é dessa do palitinhos. E eu acho que o jogo é mais simples. É o jogo do pedra, papel e tesoura. A dica que eu dou é o seguinte, você vai precisar dessa formulazinha daqui, ó, para gerar um número aleatório. Para simular o que o computador vai jogar, certo? O computador não vai jogar ele não pode jogar um pedra, um papel e uma tesoura, não é? Um número aleatório você vai entre três e precisar desse aleatório aí para saber o que o computador jogou, pedra, papel ou tesoura. Aí eu consigo atribuir que, por exemplo, 1 é papel, 2 é tesoura Exato. Entendi. Você faz que você cria 3 variáveis, um para pedra, um para papel, outro para tesoura. Aí dá um valor para cada um. Isso aqui, o 1 é pedra, 2 papel, 3 tesoura. Ô, professor, uma pergunta nada a ver. Diga. A prova do senhor, o papel que a gente vai escrever o código, ele vai ter linhas e os números... Não, vou dar papel A4, Branco? em branco. O professor bota pelo menos as linhazinhas. Nada, tu leva uma régua, aí tu bota tuas linhas. Poxa. Se dá um trabalho danado pra botar essa Professor. linha, inventa trabalho pra mim não. Professor, deixa eu ver se eu entendi a situação que o senhor pôs aí. Aí seriam 3 situações. Aí seria o máximo de posições, eu colocaria 3. O mínimo, eu colocaria 1, é isso? Colocaria o Aonde? resto na fórmula, né? Aonde? Na fórmula, math through, math random, aí tem, né? Máximo, mínimo. Sim, mas em qual situação? Aí a posição É máxima seria aqueles nomes 3. que você queria, é? Essa proposta ali que o senhor apresentou aí do papel, tesoura e pedra, né? Aí eu Não, colocaria... aí eu quero que você pense, meu amigo. Vou dizer não. Essa questão vai estar na lista. Tudo Não, bem. aí você pensar. Obrigado. Desculpe não dizer, mas depois eu posso até dizer. Depois a gente pode até fazer esse joguinho, mas eu quero que você quebre a cabeça Zero primeiro. problema, professor. Obrigado. Viu? Fique chateado não, mas eu queria que você pensasse primeiro. De boa, professor. Valeu. Tá certo? Que a gente só aprende quando a gente quebra a cabeça um pouquinho. Mas eu posso fazer depois com vocês. Certo? Gostei desse joguinho. Foi bacaninha de fazer. Só não sabia que ia ficar tão extenso assim, gente. Ó, deixa eu só ver uma coisa aqui. Quanto tempo já tá de aula aqui? Já tem 1h18. Dá pra fazer outro problema? Dá? Ou tá muito extenso? Dá pra fazer outro. Não é 1h30 de aula? É 1h30? Pronto, então vamos fazer outro. Rafael, o que você quer dizer que não seria menos linhas? É porque lá em cima ele falou, tipo, levando a sério seria menos linhas. Aí eu não entendi. O seu jeito é um monitor, pode passar listras com força. Listras não, lista. Posso matar, né, Arthur? Tá beleza. Aí tá o quê? Haja lápis. A prova pode fazer de lápis, viu? Não precisa ser de caneta, não. Pode fazer lápis grafite sem problema. Nem um papelzinho pautado, professor. Aí se você quiser levar seu papelzinho pautado e fazer, tudo bem. Eu permito. Mas pode mesmo levar o papel? Pode. Você quer levar seu papel pautado? Pode. Sim, seria legal. Se você preferir papel pautado, pode levar, Arthur, sem problema. Boa. Tá bom, professor. Obrigado. Agora, infelizmente, eu não posso fornecer, né? Eu vou fornecer papel Não, A4. Tranquilo. Pronto. Você levando seu papel pautado sem problema. Eu permito. Agora eu vou ter que olhar o papel de todo mundo, né? Pra ver se tem arriscado alguma coisa, né? Beleza. Obviamente, né? Porque eu imagino Sim, que vai ser muito vai ser o senhor que vai lá ou você vai deixar alguém? Como é que é? O senhor que vai aplicar a prova? Eu vou ou o aplicar a senhor vai prova. Massa. Eu vou aplicar. Sim! Inclusive, deixa eu até avisar. Ó, que bom que você lembrou disso. Pessoal, ó só. A prova não tá marcada pro dia 3/11, não é? Não, é... 3/11. É porque... Ah, é porque eu tô no mês errado. Peraí. É isso mesmo. 3/11. 3/11 cai numa quinta-feira, né? Sim. É porque eu tava vendo o calendário de outubro, aí tava Pronto. segunda-feira. Nas duas últimas aulas, vocês têm vaga ou tem alguma coisa? Acredito que seja vaga. É vaga, né? Pronto. Eu vou aplicar a prova nas duas últimas aulas, tá certo?
Tudo bem? Dia 3 também a prova de matemática ou a dela é sexta-feira? Como é que é? O quê? Alguém sabe aí, pessoal? A de matemática vai ser na sexta. Boa, beleza. Então pronto, ó. Vou até escrever aqui, ó. Eu vou botar no Classroom, mas vou escrever aqui também. Dia 3/11, a prova será nos 2... Vai ser de 10h30 até meio-dia, né, professor? Sim. Ótimo. Pode passar um pouquinho, né, professor, se tiver perto de terminar. Dá, eu deixo. Eu sou de Até boa. umas 2 horas tá de boa, né? É o quê? Não, aí também demais também não, né? Uns 10 minutinhos a mais, pode até ser, né? Uns 10, 15 minutinhos, pode até ser. Ei, mas professor, não. mas tem que ter a confraternização antes. E é. Tu vai levar as coisas? É a primeira vez que você vai ver a gente. É, né? Tem que levar um bolinho, um café da manhã, um coffee break, né? Quem vai ter que levar? Tu vai levar? Não, Eu senhor, levo a né? sanduicheira, a gente leva queijo aí. Mas, rapaz, Eu acho que vocês estão muito mal acostumados, viu, meu amigo? Pelo amor de Deus. essa Ei, mas vamos professora cuidar, tem vamos que vir cuidar, vamos cuidar. Vamos cuidar. Grande professor, gostei muito da aula, viu? Opa, obrigado, César. Rafael, diga lá, Rafael, o que é que você manda? Você levantou a mão aí, Rafael? Se eu não me engano, tá levantado há um tempo. Acho que ele bateu sem querer. Ah, foi? Agora que eu vi. Sou muito tosco. Sempre fica, né? Tá certo. Ele é Rafael. o braço de ferro, pô. Tá sempre levantado o braço dele, é mesmo. Ah, tá certo. Vamos fazer uma rapidinha aqui que eu queria mostrar um truquezinho pra vocês. Um macetezinho. Eu vou fazer da lista agora esse daqui, ó. Esse aqui, a nona. Primo, desenvolva um programa que um número inteiro não negativo P, verificar se P é primo ou não. Observação, um número é dito primo se este número só puder ser dividido por um número inteiro, que seja 1 ou ele mesmo. Ou no caso, o próprio P. Exemplo, 11 é primo, pois é divisível por 1 e 11. Mas 12 não é divisível por 2, 3, 4, 6. Ou seja, o programa diz o seguinte, eu tenho um número, vou pedir para o usuário digitar um número e vou saber se esse número é primo ou não. Ô, professor, Oi. essa questão ainda não é da lista que vai valer a nota? Não. Se eu estou fazendo é porque é da lista de treino. Ah, é porque eu achei que ia ser até a 10ª. Era Não, vai estar na ordem não. Eu ainda vou colocar na ordem. Ah, certo, beleza. Certo? Então, eu quero saber se o número é primo ou não. Professor. Oi. Você disponibilizou essas listas já? Não, é ainda porque ainda falta dividir. Vou dividir amanhã e amanhã eu mando, certo? Beleza. Ainda vou dividir o que é treino e o que vai ser valendo ponto. Então, olha só. Eu tenho... O usuário vai digitar um número negativo P. E eu vou saber se esse número P é primo ou não. Certo? O que é que eu tenho que fazer para saber se ele é primo ou não? Eu tenho que sair dividindo ele entre números até descobrir se ele é primo ou não. Ou seja, se eu conseguir dividir, significa que ele não é primo. Se eu não conseguir dividir, significa que ele é primo. Deu para entender ou não? Deixa eu escrever aqui para ficar melhor. Seria mais ou menos assim, ó. Dá pra fazer isso só com um if e um else, né, professor? Não, senhor. Não? Não. Ó, porque a coisa funciona assim, ó. Suponha o 11. Eu quero descobrir se o usuário digitou o número 11. Eu quero saber se o 11 é primo sim ou não. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e dividir por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. Opa. Por 8, por 9 e por 10. Ou seja, tem o 1 também e o 11, né? Porque, olha só, o 1 sempre divide todos os números, certo? 11 dividido por 1, sim. Quanto é que dá? 11. Porque 1 vezes 11 é 11, isso eu sei. E 11 divide 11, divide. 11 dividido por 11 dá 1, certo? Porque 1 vezes 11 é 11, para 11, 0. Isso eu já sei, certo? Então, eu vou até separar um pouquinho aqui mais eles. Aí a questão toda é a seguinte.
Se eu conseguir, vou tentar dividir por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, o 11, o número que eu quero. Se eu conseguir dividir por algum número desse aqui, eu sei que o número não é primo. Se eu não conseguir dividir, significa, logicamente, que o número só divide, 11 só divide por 1 e por 11, e que, portanto, ele é primo. Deu para entender aí qual é o raciocínio? Vamos pegar outro número? Posso entender? Eu tenho 15. Aí tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e mais afastado o 15. Eu vou ter que pegar o 15 e tentar dividir por algum número entre 2 e 14. Se eu conseguir dividir, significa que esse número não é primo. Se eu não conseguir dividir, significa que esse número é primo, porque só divide por 1 e por 15. Então vamos lá. O 2 divide o 15? Não. Quando eu estou perguntando se divide, se deixa resto zero, viu? É uma divisão exata. O 2 divide o 15? Não. O 3 divide o 15? Divide. Porque 3 vezes 5, 15. Então, já que eu dividi o 15 por 3, então já sei que 15 não é primo. Deu para entender aí, sim ou não? Alguma dúvida? Deixa eu abrir o chat aqui para ver se alguém está dizendo. Tem que usar repetição. Deu para entender, não foi, José? Pronto. Tem que usar repetição sim. Porque como é que eu vou dividir entre 2, 3, 4, 5, 6 e tal, até descobrir? Eu tenho que usar a repetição, certo? Então tá aqui, ó. Salvar aqui, chamar de primo.html. Botar aqui script. E vamos lá. Eu vou ter aqui uma variável chamada P, que é o que o usuário vai digitar, certo? Que é o que eu quero descobrir se o meu número é primo ou não. Então tá aqui, ó, parseInt, prompt, digite um número. E eu vou descobrir se esse número é primo ou não. Aí o que eu vou fazer? Vou criar uma variável aqui, ó, var i, começando de quanto? De 2. Enquanto meu i for menor do que meu p, faça o quê? Faça i mais, porque eu vou tentar de 1 em 1, certo? Aí o que eu vou tentar fazer? Ó, se p módulo, que é o módulo, não, desculpa, o resto da divisão por i for igual a 0, significa o quê? Que o número, se ele dividir, significa que o número não é primo, certo? Aí eu tenho que, vou parar o meu laço, que não faz mais sentido eu repetir, e eu tenho que o meu número não é primo. Então eu vou escrever aqui, ó, document.write, dizendo, ó, o número mais p não é primo. Certo? Aí a pergunta é, mas eu quero que ele mostre que o número não é primo e mostre também se for primo. Então vou botar aqui fora, né? Vou botar o document.write aqui fora, porque se isso aqui não acontecer, aí ele mostra que o número é primo, né? Então tá aqui, ó. Vou botar do jeito que tá aqui, ó. O número P é primo. Certo? Tranquilo até aí? Dúvidas? Vamos executar. Ô, professor, Oi. esse segundo documento.write que o senhor colocou, não precisa colocar else nele não, né? Não, é só não colocar precisa, fora não. do laço. Só nele. Eu vou fazer dos dois. Eu quero que vocês vejam o que é que vai dar certo e o que é que vai dar errado. Certo? Vamos executar ele primeiro? Ó, Beleza. primo. Digita o número. Eu quero saber se o 11 é primo. O número 11 é primo.
Então tá certo, ele mostrou certo, né? Mostrou o número 11 é primo. Certo. Deixa eu testar outro número. Eu quero saber do 20. O número 20 não é primo. O número 20 é primo. Ou seja, peraí. Deixa eu ampliar aqui. O número 20 não é primo. O número 20 é primo. Ele está mostrando as duas mensagens quando é primo, é? Tá meio errado isso, não tá? O que é que vocês acham, hein? Deixa eu testar com outro. 21. O 21 não é primo. O número 21 é primo. Tá meio errado isso aí, né? Vocês concordam porque comigo? não tem condição para o documento.write que o senhor colocou no final. Então ele sempre vai mostrar. É exatamente isso aí. Vê só o que está acontecendo, gente. Eu fiz o programa aqui, aí ele faz, se isso aqui acontece, o número P não é primo. Beleza. Mas ele dá um break aqui, ele encerra a execução do for e vai executar essa próxima instrução aqui. Aí ele mostra também o número P não é primo. Vê o que acontece aqui. Eu tenho que fazer de alguma maneira o quê? Eu tenho que fazer alguma maneira de que, se eu entrar aqui dentro desse if e mostrar que o número não é primo, quando for a execução aqui fora, ele pula essa mensagem aqui. Certo? Ele pula essa mensagem aqui. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, vê só. Esse é um truquezinho que a gente usa. Eu vou criar uma variável aqui, chamada de primo. Certo? O que é que eu vou fazer com essa variável? Eu vou dizer que ela é false. Certo? Eu posso começar dizendo que ela é false, eu posso dizer que ela é true, tanto faz. Certo? Aí eu posso fazer o seguinte, ó. Se documento.write tal é primo, aí aqui eu inverto, ó. Vou fazer assim, ó. Se primo for igual a true, aliás, se primo for igual a false, aliás, é igual a true mesmo, igual a true, mostre o número P é primo. Se o primo não é primo. Tá, então aqui eu faço o quê? Alguém levantou a mão? Rafael Miguel tá sempre com a mão levantada. Mas Carolina levantou a mão. Você não conseguiu entender o que está acontecendo. Criando variável para contar a quantidade de divisor, não resolver o problema. Também é outra forma de fazer isso, José. Matheus pergunta, usar o for e na divisão colocar o número por cento i, né? Isso, Matheus, exatamente isso aí. Oi, Carol, qual é a parte que você não está entendendo? Explica para mim. Eu acho que foi essa declaração do primo igual a false, professor. Tá. Poder repetir explicando a partir de o porquê ter aquele dando aquele resultado número, quando o número é primo? Se botasse o while true no lugar do if, resolveria? Não. Não, Arthur. Não resolveria, não. Poderia repetir explicando a partir de o porquê ter dado aquele resultado quando o número é primo? De qual resultado? Ter mostrado os dois? Tá. Deixa eu voltar então ao que estava antes. Pronto, o programa é esse aqui, certo? Tudo bem até aí, Carol? Tá, deixa eu só puxar aqui a tela um pouquinho para ver ficar vendo o chat de vocês. Certo. Aí eu vou executar ele. Olha só, vê o que está acontecendo. Ele vai mostrar na tela as duas mensagens, tanto o número não é primo, quanto o número é primo. Se o número P for primo, ele só mostra o último, porque nunca vai entrar aqui, ó. Mas se o número não é primo, ele vai mostrar os dois, vai mostrar tanto o número não é primo, quanto o número P é primo. Vê o que está acontecendo, ó. Eu quero saber se o 23 é primo. Ó, 23 é primo. Beleza. Eu já sei que 23 é primo, só mostra a mensagem correta. Mas se eu quiser saber se o 24 é primo, ó, ou não, olha o que ele mostra.
O 24 não é primo, o número 24 é primo. Ele está mostrando as duas mensagens ao mesmo tempo. É isso que eu quero fazer. Eu quero que ele mostre só uma mensagem. Que no caso é o número 24 não é primo. Eu só quero que mostre só essa mensagem aqui, ó. O que é que eu tenho que fazer para isso? Essa que é a minha bronca. Deu para entender aí, Carol? Que está mostrando os dois. Se ele descobre que o número não é primo, beleza. O que é que eu tenho que fazer? Oi. Professor? Oi. Antes do senhor prosseguir o teu raciocínio, Hum. ao invés de colocar breaks, posicionasse um else e dentro dessa situação do for, se não era uma, era outra, ele ia escolher, se, por exemplo, no caso ali é P, o modo de I, se fosse igual a zero, né, tivesse resto zero, aí seria primo. Se não, aí ele seria, no caso, diferente, né? Não teria o resto igual a zero. Pronto, vou fazer do jeito que você está dizendo, certo? Olha, vou tirar aqui para você ver o que acontece. Olha. Você quer fazer assim, né? Ó, vê se é o que você quer fazer. Você quer fazer assim? Opa. É isso que você quer? Eu tenho que dizer, professor, o primeiro if está dizendo que o resto é zero. E, no caso, ele é primo porque o resto é zero, não é isso? Mas eu teria que dizer que é diferente. Esse resto tem que ser diferente de zero. Mas se não for igual a zero, só pode ser o quê? Tudo bem, perfeito. Então vamos ver. Tá certo. É isso mesmo que você quer fazer? Vamos lá sim, fazer. professor. Vamos lá. Vamos executar então. Ótima pergunta, viu, Luciano? Ótima observação. Digita o número 11. Olha o que é que ele faz. Será que era isso que você queria fazer? Ou então ao contrário? 12. O que é que está acontecendo? Eu queria fazer isso, mas não ter esse resultado, logicamente. Pois é. Qual é o problema aí, Luciano? O problema é que quando eu boto o if else, para cada divisão que ele for fazer, ele vai mostrar uma frase. Ou ele mostra o número P é primo, ou mostra não é primo. Ou seja, esse else aqui não pode ter aqui não. Não deveria estar aqui não. Ou seja, esse documento.write aqui deveria estar fora mesmo. Não deveria ter esse else aqui, deveria estar fora dele. Ele não é para ter esse else aqui não. Ô, professor. Oi. O que aconteceria se eu colocasse o break e em seguida do break colocasse o else? Ah, ele para no break. Se entrar, ele para no break, senão ele vai mostrando o outro. Quer fazer? Eu faço Ele também. ignoraria o else, Vamos lá. Tava assim, né? Você quer botar o break no if, é? É, o break antes do else. Isso. Assim, né? Vamos lá. Digita o número. 11. Número 11 é primo, é primo, é primo, é primo, é primo, é primo. Já sei que é primo, bicho. Mas não precisa repetir pra mim 200 milhões de vezes não, né? Porque o else ainda Deixa o continua 12. dentro do lance. O número 12 não é primo. Só mostrou uma vez, né? Melhorou, né? Mas e no caso que é primo? Eu posso botar um break lá também, ó. Se só botasse uma... Eu posso botar um break em cada um. Mas vamos ver, será que funciona para tudo quanto é caso? Vamos ver. Sei não, viu? Tô falando sério. Vamos lá. Digita o número. 2. 2 é primo sim ou não? Ó, já não tá mostrando no caso do 2, ó. Não mostrou nada. No caso do 3. O 3 é primo, certo. O 4. O 4 não é primo, certo. O 5. O 5 não é primo. O 6. O 6 não é primo. Ô, professor. 23. Opa. Só um minutinho. O 2 não apareceu nada porque o senhor colocou começando com 2 e com I++, então acho que ele só vai considerar a partir do 3, não. né? Ó. 2 não mostrou nada, né? Cadê o código lá? Ó. Olha lá no código. Você colocou I var igual a 2 e I++. Então ele vai começar do 3. Não. É a condição. A É condição a condição, tá ele vai pra condição. I menor que P. Então 2 não é menor que 2, tá ligado? Aí nunca vai executar esse for. Mas eu não posso colocar igual aqui, não. Se o senhor der esse var igual a 1, não vai aparecer o 2 não se colocar? Oi?
Se colocar, em vez de var i igual a 2, colocar igual a 1. Mas aí não vai ter nada a ver com a questão, né? Peraí, não entendi não. Desculpa, repete de novo aí que eu tava voando aqui. Como é que é? Deixa, acho que eu viajei, professor. Deixa. Tá. Não, a pergunta dele tá certa, professor. Não, é porque eu não testar escutei se a o i pergunta. É fosse porque eu não igual a escutei a 1. pergunta. Repita a Botasse o pergunta. var i igual a 1, se ele apareceria o 2 na conta lá. Se botasse o 2 igual a 1, O i, ah, na declaração do var i no for, dentro Ah. do for. fizesse o quê? Por que esse var i tem que ser igual a 2? Porque é o primeiro número primo, é o primeiro número que eu tento dividir. Ah, entendi. Ele começa sempre com 2. Porque, por exemplo, eu quero saber se 11 é primo ou não. Aí eu tenho que dividir com quanto? Eu tenho que começar dividindo por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, até descobrir. Professor, me perdoe, mas se a gente considerar que vai de 1 até o número primo Z11, aí 11 dividido por 1. Aí ele é primo quando é dividido por 1 e por 11. Sim, só Aí que... faz até sentido o que ele falou. Se eu botar i igual a 1, aí realmente vai fazer a conta com 2. Talvez ele não vai aparecer o 1 no resultado, não é isso? Se eu concordo ou não? Eu ainda não entendi o que você está Eu querendo acho que dizer. é Você isso quer também. botar para ver na prática, professor? Se o senhor botar i igual a 1 e mandar rodar, e Sim, mandar se eu botar ver se igual, 2 é igual a primo, 1, você quer ele fazer na prática? isso aqui já dá certo, meu amigo. Logo no primeiro, para qualquer número P vai dar certo. Qualquer Mas número era P pra ver o divide 2, por professor. 1. Qualquer número divide por 1. Então, aí se testar o 2 lá nesse algoritmo agora, será que vai aparecer como resultado 2, se é primo ou não? Sim, mas aí que tá. Eu tenho que começar do 2, não do 1. Mas só pode rodar assim pra testar, professor? Posso. Pra ver como sai isso tudo? Mas será que vai dividir do resto? Vamos fazer executar para você ver? Olha o que acontece. Digita o número 2. O número 2 não é primo, tá errado. 2 é primo. É o único número primo par, é o 2. Vê aí. E Eu aí? acho que o 2 nunca vai se enquadrar nessa questão aí, professor. Porque se você tá falando que pra Não, ser primo mas tem que ter uma enquadrar. divisão. Eu vou mostrar para vocês como é que vai dar certo. Certo? Aí tem que colocar mais uma instrução aí. Vamos chegar lá. Ó, vou voltar do jeito que estava antes, certo? Vou botar o 2 aqui e vou fazer o seguinte, ó. Vou tirar esse else daqui e esse document write daqui, ó. Não tem como colocar na instrução que o 2 é primo? Calma que a gente chega lá, rapaz. Ó, repara. Qual é a sacada daqui, a jogada? A jogada é o seguinte. A gente precisa de alguma forma mostrar que no momento que eu descobri que P não é primo, mostrar aqui para fora aqui, nesse document.write, dizer assim, ó, não mostre não essa mensagem, porque eu já descobri que o P não é primo. É isso que eu quero fazer. Como é que eu faço isso? Eu vou usar uma variável para sinalizar isso para mim. Então eu vou criar uma variável aqui, fazendo assim, ó, se primo foi igual a true, aliás, foi igual, ali eu digo P não é primo, certo? Se primo for igual a true, se você descobrir que o primo foi igual a true, então faz o quê? Mostre documento.write primo é P, certo? E aqui eu faço o seguinte, ó, eu vou criar uma minha variável aqui chamada primo, vou dizer que ela é true, vou assumir que eu descobri, realmente ele é primo. E aqui dentro do if, eu vou criar uma variável, que eu vou aliás, criar uma variável não, vou dizer que meu primo é false. Ele não é primo. Vê só o que eu estou fazendo aqui. Vê só que interessante. Eu estou criando uma variável para sinalizar em outra porção do código uma determinada coisa aconteceu sim ou não. Isso em programação tem um nome. Isso a gente chama de flag. É uma variável que é um flag. Flag em inglês é uma bandeira. Se escreve assim, ó. Flag. Bandeira em inglês. Certo? Eu tenho uma variável que sinaliza para uma outra porção de código que uma outra coisa aconteceu. Isso é muito usado em programação, usado demais. Então, veja só o que acontece. Vamos executar meu programa aqui, aí vocês vão ver. Digita o número 2. 2 é primo. Olha aí, funcionando com 2. Vamos ver com 3. 3 é primo, correto. Com 4.
4 não é primo, correto. Com 11. 11 é primo. Com o 12. 12 não é primo. Tá vendo aí? Deu para perceber? Então, por que eu fiz questão de fazer esse exercício com vocês? Porque eu queria mostrar para vocês esse esquema da variável flag. Uma variável que acontece alguma coisa numa porção do código e ela sinaliza para outra porção de código. Você muda o valor dela. Você começa com um valor, no caso aqui eu comecei com true, assumindo que aquele número é primo. Se eu consigo dividir o número P por um dos números entre 2 e o anterior a P, significa que aquele número lá não é primo. Então eu mostro na tela o número P não é primo e vou sinalizar que ele não é primo. Eu poderia fazer outra coisa nesse código. Eu poderia fazer assim, ó. Poderia melhorar, né? Ó, se primo é igual a true, tal. Se não é primo, faz o quê? Mostre que o número P não é primo. Eu posso fazer assim, ó. Tirar essa mensagem daqui também, né? É outra forma de fazer. Mostrar aqui e mostrar só assim, ó. Vai dar na mesma. Certo? Vamos executar para vocês verem? Ó. 2 é primo. 3 é primo. 4 não é primo. 5 é primo. E assim por diante. Vamos ver o 11. 11 é primo. E o 12? O 12 não é primo. Deu para ver aí, gente? Deu para entender aí? Esse uso dessa variável flag, ela é muito usada em programação, mas usada demais, gente. Demais. Dúvidas? Eu achei massa aí. Isso a gente usa demais. É uma variável que a gente assume um valor. Se acontecer alguma coisa, ele muda esse valor e ele serve para sinalizar para outra porção de código. Se aquilo aconteceu ou não. O que ele está... Aí eu estou fazendo com true ou false, mas você pode fazer com qualquer coisa. Eu podia fazer com um valor 0 ou 1, por exemplo. Você quer ver com valor 0 ou 1? Ó, se é primo, é 1. Se ele descobrir que ele não é primo, ele muda para 0. Se primo for igual a 1, aí ele faz a mesma coisa. Funciona do mesmo jeito. Matheus está dizendo, se colocar dentro do for, vai igual a 1. E no if colocar P igual a P. Não, Matheus, vai dar certo não. Sabe por quê? Porque, olha, quando você pega P módulo 1 igual a 0, isso sempre vai ser true. Eu tinha pensado nisso porque, tipo, o primo, ele é divisível por 1 e por ele mesmo, né? Então, tipo, se colocasse o resto da divisão por 1 igual a 0 e por ele igual a 13, ia dar pra enquadrar o 2 naquele jeito que a gente tinha feito antes, não? Não, de vai dar colocar certo. o if com break, O depois problema, com break. Matheus, é o seguinte, você pode enquadrar um, mas vai descobrir outro. É como fosse Como assim? É como se, assim, se você podia enquadrar o 2, mas ia acabar desenquadrando outro número. É sempre assim. Vá por mim, o único jeito de resolver esse problema é desse jeito. Beleza. Na verdade, tem até outro jeito de resolver isso daí, mas seria mais avançado, né? Lance aí. Hã? Diga aí. Nada, Lance. mas aí tem que envolver teoria dos números, porque tem um negócio que diz assim, um exemplo, diz que, o número só é divisível no primo se for por 2 até a raiz quadrada do número P. Aí você ia poder, uma otimização, né? Aí você botar uma raiz quadrada do número P aqui, do 1 menor que tal, aí você reduz muito a quantidade de divisão. Rapaz, esse problema dos números primos é um negócio muito... Para você ter uma ideia, ele é a base da criptografia na internet. É esse esquema do número primo aí que permite você fazer uma compra por cartão de crédito de maneira segura na internet. O núcleo do negócio está tudo em número primo. Hã? Eu não fazia ideia disso. Pois é. Por causa de número primo é que você consegue. Sabe o que é? A criptografia é gerar um número aleatório bem grande primo. Que mesmo que você tente quebrar aquele número lá, tentar descobrir quais são os números que multipliquem ele, é computacionalmente muito difícil você descobrir.
O cerne da criptografia são números primos. Beleza, gente? Dúvidas? Não, tudo certo. Tudo tranquilo aí? Carol, deu pra entender, Carol? Ou complicou? Murilo falou, I igual a 1, todos serão primos, né? Sim, Murilo, serão. Entendeu? Entendeu mesmo? Ei, Beleza. professor, eu ainda tô encucado com isso que eu falei pro senhor. Do quê? Do I igual a 1 e colocar essa condição no if. Tem como só testar ou vai ficar muito prolongado? Não, posso testar. Você quer botar P módulo 1 igual a 0, aí I, assim é? Com primo igual a false? Isso, aí no var e dentro do false eu coloco igual a 1. Mas vai dar na mesma. Mas sem essa var primo. Tipo, ia tirar ela e ia deixar que nem tava antes. Você quer que eu tire Bota o você if, quer que, essa condição. Você quer que eu bote esse cara daqui aqui e esse break aqui e o else. assim. É assim que você quer? Era assim Só que você queria? tipo, depois do break, colocar o else com esse documento.write do número é primo. Ah, você quer que eu bote o else assim? Else, documento.write e depois um break. Oh. Quer executar? Aí no var i Começando coloca com I igual a 1. igual a 2 ou I igual a 1? Igual a 1. Com I igual a 1? Tem certeza? Na declaração do i, colocar igual a 1. Aqui? Desse jeito, Isso. é? Tá certo agora o que você quer fazer? Veja aí. Tá certo. Foi esse meu raciocínio. Digita o número 2. 2 não é primo. Já tá errado. 2 é Professor, primo. rapidinho. Professor, rapidinho. O senhor vai fazer chamada hoje? Vou fazer rapidinho. E aí, já viu que deu errado? Logo no Agora primeiro? por que deu que o 2 não é primo? Por que deu errado que 2 não é primo? A gente sabe que 2 é primo, né? Professor, A gente sabe que 2 se é a primo ou condição não. ali for menor ou igual, Porque, esse olha, caso dele vai ficar certo. como é que é? Peraí, uma coisa de cada vez. Vamos fazer uma coisa de cada vez. Ele Se, perguntou primeiro do por jeito que que... o Matheus está falando. Ah, Do jeito que o Matheus está falando. Se a gente alterar também a condição ali do for, se for menor ou igual a P. não vai fazer diferença, não. Porque, olha, quando ele fizer isso, ele faz assim, ó. A primeira vez que ele fizer, né? Eu quero saber se o 2 é primo ou não. Aí faz 2 módulo 1 é igual a 0. É igual a 0. E 2 módulo 1 também é igual a 0. É igual a 0. Aí mostra, o número P não é primo. Aí morre aí. Eu acho que nesse caso, professor, acho que para ser assim, desse jeito que o Matheus está falando, acho que a gente ia ter que pôr um if a mais para esse caso do 2. Vamos fazer o seguinte? Poderia dar certo assim, desse jeito. Vamos fazer o seguinte? Vou fazer melhor com vocês, certo? Vou voltar o programa do jeito que estava antes. Tá assim, ó. Preste bem atenção que eu vou falar, viu? Eu acho que aí seria estender demais uma coisa que já tem solução. Não, calma. Eu adoro quando é essas coisas. Pronto, tá é aqui, né? Pronto, tá desse jeito, né? Tá vendo o programa, tá desse jeito, certo? Pronto, beleza. Quem descobrir, a primeira pessoa, viu? Que descobrir como é que eu faço resolver esse problema sem usar a variável flag, eu dou um ponto na média. Cria um contador. Se o... Não, eu quero saber falando não. contador- Eu quero o código, show me the code. Mostra o código e manda pro meu e-mail. Certo. Hoje estou sem PC agora, professor, senão eu fazia agora. Pronto. A primeira pessoa que fizer resolver esse problema, tirando esse if else daqui, sem usar uma variável, um flag aqui, uma variável do tipo flag, para sinalizar para outra porção do código, que descobriu se o primo não é primo, tal, para sinalizar outra porção. Primeiro que fizer isso aqui, me enviar para o meu e-mail e tá correto,
tem que estar correto, né? Claro. Se tiver correto, eu dou um ponto na média. Deve ter no Google isso, professor. Pois, pesquisa aí. Qual o desafio, professor, que eu caí, ó? Sem a flag. Fazer isso aqui sem um flag. Mas o senhor já disse que não era possível, professor. Mas vai que alguém descobre. Se alguém descobrir, eu quero muito saber. Aí eu dou um ponto na média. Um ponto sairia barato, professor. E aí? O senhor tem aí um respaldo muito grande para afirmar isso e a gente está passando... É porque eu sou amarrado, só dou um ponto. Eu sou muito amarrado, só Calma dou que um um ponto. ponto reprova. Mas essa não é a questão, meu Rapaz, amigo. é um ponto. Eu tô já dando um dei uma ponto. afirmativa. Luciano, tô dando um ponto na média. Não é ponto em nota de prova, não. É um ponto de média. Um ponto é muita coisa. Olha que um ponto é muita Não, coisa. professor, com toda máxima vez, né? Como se diz os advogados. É porque o senhor já disse aí que desconhece. A gente vai ter que fazer uma pesquisa tão longa e tão profunda para achar Mas essa veja, questão aí, veja. para ganhar um ponto. Veja. Tudo bem, professor. Mas veja, eu disse que eu desconheço, certo? Mas vai que pode ser possível. Aí nesse caso Tem teria que ser. prazo pra mandar. Pode Tem ser até que possível. hora pra mandar? Não. Até que... Você tem até o final do Você manda semestre pra primeiro. mandar. Se tu tiver 10 minutos na minha frente, tu consegue o ponto, José Neto. Eu tô mandando agora. Vou mandar até hoje isso. Bom, mande. Agora tem que estar correto, viu? O primeiro que mandar correto ganha um ponto. Certo? Vou fazer a chamada, viu? Eu não sei se eu arrumei problema pro meu lado, com essa. Alguma coisa me diz que eu arrumei problema pro meu lado. Vai vir Professor, tanto tem negócio pra eu olhar. Tem no Google, pô. Primeira coisa que aparece aqui já é o negócio. Aí, é só Ctrl+C, Ctrl+V, 5 pontos na média, tá bom demais. Vai, faz aí. Eu quero ver o código, meu patrão. Ó, eu mandei no chat aí. Vê se esse negócio aí que eu mandei não funciona. Tava no Google. Não, foi a aí primeira você coisa tá que usando uma apareceu. função, né? Ah, essa é a função? Ah, sem função. Ah, beleza. Mas não era nem pelo ponto, professor. É só pra, tipo, é meio besta isso aí, porque acho que é fácil de encontrar uma resposta pra isso. Pô, encontre. Tipo, Eu quero ver. Mostra pra mim. Mas é pra encontrar com os assuntos que o senhor já deu, né? Não, Tipo, função pode fazer. eu quero que você mostre. Tá aqui, uma ó. flag de saída, eu nunca vi. Olha, de novo. Olha, o problema tá aí, certo? O problema tá aí. Eu quero que você altere esse problema aqui, tirando esse flag aqui e faça funcionar, mostrando na tela se o número P é primo ou não é primo. Se você vai botar if, else, switch case, o que você vai botar? Se vai fazer variável i começando de 1, se é i menor ou igual que p, se você vai fazer com i mais i e tal, isso é com você. Mas não tem como não, pô, porque os números primos, eles são infinitos. Como é que a gente vai botar Aí é com você, meu patrão. Eu só quero a resposta. Deixa eu fazer a chamada aqui. Senão da meia-noite aqui eu não termino. ô Luciano, eu quis dizer, tipo, que isso daí, esse probleminha e tal, não vale um ponto na média, porque talvez seja muito fácil de encontrar a resposta pra isso. Põe. Aí, tipo, Já imagino que não, vai ser bem difícil. Põe, encontre. Eu quero ver, encontre. Tô doido pra ver. Encontre. É não, Arthur, sem uma flag de saída, tu falando ali que é falso, é complicado, pô, porque, tipo, tu tem infinitos números primos. Vai ter que fazer um if e else para cada caso, eu acho que não vai dar certo, não. Ainda tem uma provocação a mais esse conjunto de coisas que o professor falou aí, com o conhecimento que ele deve ter. Adelson faltou. Adriel presente. André de Oliveira Rodrigues faltou. Arthur Arruda e Arthur Vinícius presentes. Atos faltou. Opa, deixa eu parar logo a gravação, né?